Olá, bom dia. Nós vamos iniciar a aula 9 do curso de formação em psicanálise clínica, da SBP. Nosso curso é realizado em 30 meses, com encontros duas vezes por mês, através do WhatsApp ou do Skype, né, onde você vai tirar suas dúvidas e vai fazer sua terapia. Você assiste essa videoaula e recebe também texto que a Thais ou a escola vai encaminhar para você. Você lê o texto, assiste a aula, compara o texto com a aula e depois tem o tira dúvida com o Sócrates ou com a Thais. E, além disso, você vai fazer a terapia, onde você vai se conhecer. Então, seja muito bem-vindo, bem-vinda à SBP, né, nesse nosso nono encontro, a nona aula, ok? Então, vamos falar hoje da sexualidade infantil, é o que a gente chama de teorias do nascimento. O Freud diz o seguinte no livro 7, num tratado sobre sexualidade, no aspecto da sexualidade infantil, ele diz assim: muitas pessoas recordam com clareza a intensidade com que se interessaram no período pré-púbere pela questão da proveniência dos bebês. As soluções anatômicas então concebidas foram as mais diversos tipos. A criança saiu do seio, ou saiu do ventre, abriu um buraco na barriga para sair, ou saía do umbigo, o umbigo se abre e para passar a criança. Então são teorias estapafúrdias que na maioria das vezes a criança olha, diz o Freud, com muita desconfiança, porque ela percebe que não tem nada de verdade ali. Então acaba que os pais constroem, junto com seus filhos, um espaço de desconfiança. E a sexualidade vai cada vez mais, eu estou aqui programando para desligar, vai cada vez mais se afastando do que seja realidade para a criança. Então é muito importante que os pais conversem com as crianças e falam a verdade, né? Adequada, claro, a idade da criança, adequada, mas sem mitologia, sem mentir, né? Porque dizer que uma criança que ela sai de dentro do seio é mentira, ou que ela sai de dentro do umbigo é mentira. Então você pode falar devidamente, olha, as crianças nascem da região vaginal da mulher ou então da cesariana e mostrar se a criança nasceu de cesariana ou não. Porque isso a gente já começa a mentir para a criança na primeira noção de sexualidade que ela tem, que é quando ela pergunta sobre o nascimento. Okay? E aí então a criança vai ficando desinformada. Então o Freud vai falar da concepção sádica da relação sexual. Então, ele fala que quando as crianças, então, têm idade, assistem à relação sexual entre adultos, o que é ensejado pela convicção dos mais velhos de que a criança pequena não pode entender nada de sexual, elas não podem deixar de conceber o ato sexual como uma espécie de servícia ou subjugação, ou seja, encará-la no sentido sádico. E aí a psicanálise também nos permite verificar que uma interpretação dessa natureza na primeira infância contribui muito para a predisposição a um deslocamento sádico posterior do alvo sexual. Então, uma criança de tenra idade, uma criança de 2, 3 anos, ela já compreende. E o hábito que os pais de manter a criança no próprio quarto é uma coisa muito perigosa, né? A criança, logo pequena, ainda bebê, deve ser colocada num quarto separado. Hoje existem as chamadas babás eletrônicas, né? Que você programa e aí se a criança acordar e chorar, você escuta no quarto, né? E aí você pode dar o socorro, porque a criança dormindo no mesmo quarto que os pais, no momento que os pais vão ter a sua intimidade,
criança vai escutar os gemidos, e aí normalmente o gemido a gente associa com dor. Então, como são duas pessoas que se amam, ele vai associar que a manifestação do amor é uma manifestação também de dor, né? De infligir dor no outro. Então, se é a mãe que vai estar gemendo, né? Embaixo do pai, por exemplo, e é um menino, ele vai entender que a maneira que ele tem de fazer, dentro do afeto, é fazer o outro sofrer, que é uma maneira de amar. Porque ele vai ouvir o pai e a mãe dizendo que se amam, mas ao mesmo tempo um faz o outro sofrer, né? Então, para a criança, ela não tem a mesma interpretação que nós adultos temos. Então, ficar muito atento ao pequeno. Você olha para ele às vezes e o olhinho dele está fechado, assim, meio piscando. Quer dizer, ele não está fechado, ele tá acordado, né? Ele tá assistindo, ele está escutando tudo. E isso está sendo registrado. Sem falar que, embora na época de Freud isso não acontecia, porque não tem narrativa, mas hoje, por exemplo, hoje, se isso acontece, é considerado um abuso sexual. Então, a criança ela foi abusada sexualmente, ela perdeu a infância, ela presenciou um fato que ela não está preparada para presenciar, né? Tá, a infância dela. Então, ela vai presenciar. Então, muito atento, muita atenção aí aos pais que dormem com seus filhos, né? Na hora do ato sexual. Então, ele pode estar construindo aí um sádico, um masoquista, que na verdade é o mesmo sádico, né? O Freud vai dizer que o masoquista é o sádico que vira o holofote para ele mesmo, a câmera para ele mesmo, né? Então, ele vai querer infringir dor no outro. Quando o outro faz ele sofrer, ele entende que aquilo é uma manifestação de afeto. Então, se é uma moça, ela vai casar às vezes com um homem que vai espancá-la e não vai conseguir se separar desse homem, porque primeiro a menina busca o pai. Como o pai fazia a mãe sofrer, então ela vai procurar um homem que a faça sofrer, um homem que a espanque. E aí, ainda que toda a família peça para ela deixar aquele homem, ela não consegue deixar, porque na cabeça dela aquilo é uma manifestação de amor. Ele a ama quando ele bate nela, né? Então, é muito complexo isso, é muito perigoso essa questão da relação da criança assistir uma relação sexual, né, dos pais, ou seja, de qualquer familiar, né? Então é importante isso. Um outro, no slide 46, o Freud vai falar do fracasso típico, né, da investigação sexual infantil, né? Ele começa dizendo assim: as crianças também percebem as alterações provocadas na mãe pela gravidez e sabem interpretá-la corretamente. A fábula da cegonha é a miúde contada a uma plateia que a recebe com desconfiança profunda, embora quase sempre silenciosa. Então a criança olha para você, você vai dizer, ó, a cegonha trouxe seu irmão, e ela fica olhando para você pensando assim, gente, que coisa mais imbecil isso, né? Então ela percebe que você não sabe o que está falando, e aí você perde a sua autoridade com ela, ou então ela entende que você está mentindo para ela, né? Então ela vai desconfiar dali para frente. Quando você diz que a ama, ela vai pensar: será que ele me ama mesmo? Será que ela me ama mesmo? Porque se ela mentiu para mim quando ela for explicar de onde vêm as crianças, então significa que ela pode estar mentindo agora quando ela diz que me ama, quando ela diz que eu sou bonita, quando ela diz que eu sou o príncipe. Então, esse é o fracasso da criança em tentar entender a sexualidade infantil com as explicações estapafúrdias, as explicações estranhas que os pais dão, né, que os adultos dão para eles. E aí ele vai dizer, mas como dois elementos permanecem desconhecidos na investigação sexual infantil, a saber, o papel do sêmen fecundante e a existência do orifício sexual feminino, os mesmos pontos, aliás, em que a organização sexual infantil ainda está atrasada. Os esforços do pequeno investigador são geralmente infrutíferos e acabam numa renúncia que não raro deixa sequela em um prejuízo permanente para a pulsão do saber. Então, ele quer saber de onde vêm as crianças. Aí a mãe fala, olha, seu pai colocou uma sementinha dentro da barriga da mamãe,
e mamãe tomou aquela sementinha e aí cresceu e tal e tal. Então ele não fica sabendo como é que funciona o ato sexual, né? Como é que o pai engravidou a mãe. E isso tudo vai dando a ele um desânimo pelo saber. Porque a pulsão do saber é uma transferência sexual do corpo para a mente, né? O que o Freud vai chamar de sublimação. Então a criança, até ela ir para a escola, ela está focada no corpinho dela, né? Então ela se toca, ela se masturba, porque ela está focada no corpinho dela. Aos 6 anos, 7 anos, quando ela vai para a escola, todo aquele foco, aquela energia, vai para o saber. Então ela quer saber por quê, ela busca a origem das coisas, ela pergunta à professora, a professora vira um ídolo para ela, em casa ela enche os pais de pergunta. Então é uma pulsão sexual mesmo. O professor Rubem Alves, ele fala da necessidade dos pais, dos professores, aproveitarem essa pulsão sexual para fazer com que a criança aprenda. Quer dizer, quando você malbarata essa pulsão sexual, quando você utiliza de maneira equivocada, quando você engana a criança, isso pode inibir a pulsão do saber e o seu filho passar a ter dificuldade de aprendizado. Olha que interessante. Então, muitas crianças que têm dificuldade na escola, essa dificuldade pode ter sido em função das mentiras que os pais falaram para ela, que os adultos falaram para ela acerca da sexualidade infantil, né? Então, como ela percebe que ela é enganada, né? Aí ela perde o prazer de investigar. E a investigação é o prazer sexual da criança que está na fase dos 7 aos 13, 12, 13 anos, quando vem aí a adolescência, e aí começa a sexualidade adulta, né? Então, nessa fase, ocorre a sublimação, né? É a sublimação, ou seja, a pulsão sexual vai para o saber, vai para a dúvida, vai para o porquê, vai para a cabeça, né? Então, é a pulsão mental, é a sublimação. Sublimação é desviar o sexo da sua função originária. E aí, né, ele vai falar das fases de desenvolvimento intelectual, da organização sexual, né? Está no slide 47. O Freud vai dizer o seguinte, né? As fases do desenvolvimento da organização sexual. Até agora, destacamos como características da vida sexual infantil o fato dela ser essencialmente autoerótica. O seu objeto encontra-se no próprio corpo, como eu disse, né? Até os 6, 7 anos, alguns continuam depois, e de suas pulsões parciais serem inteiramente desvinculadas e independentes entre si, em seus esforços pela obtenção do prazer. Então, uma coisa que caracteriza a sexualidade infantil é o autoerotismo, né? Ele tem o prazer sexual está no próprio corpo e em partes desvinculadas e independentes entre si. Quer dizer, não é que quando ele toca o peito, dá vontade de tocar o pênis, a vagina, não. Ele toca o peito, o mamilo, e ele vai ficar ali mexendo no mamilo. É independente, entendeu? Não é como um adulto que tocou numa parte e essa parte reflete na genitália. Não, a criança, o corpo dela é todo erotizado e é uma parte que ela toca debaixo do braço, no mamilo, ou mesmo na vagina, no pênis, por acidente. Então, quando uma menina tem o hábito de ficar sempre tocando na vagina, mexendo na vagina, como se fosse uma masturbação, aliás, é uma masturbação infantil, não é porque ela escolheu a vagina, não é que a vagina é a melhor parte, não. É por acidente descobriu. O menino fica tocando na ponta do pênis, né? Porque ele descobriu. Mas poderia ser o mamilo, poderia ser debaixo do braço, poderia ser o joelho, poderia ser as costas, poderia ser o pescoço. Entende? E aí você descobre. Tem criança que chupa o dedo, tem criança que enfia o dedo no nariz e fica ali, outra criança fica mexendo no lóbulo da orelha, né? Então são partes diferentes do corpo, desvinculadas e independentes entre si, né? Essa é a primeira fase da sexualidade infantil. A segunda fase, que o Freud vai chamar de latência, eu chamo de fase da sublimação,
né? Freud fala latência e eu vou adaptar para sublimação. Seria por quê? O que eles chamam de latência é a fase quando a criança está na escola. Então, é quando o prazer é desviado para o saber, para a investigação, para o porquê, entende? Então, essa é a diferença. Aí, depois, na adolescência, ele vai despertar o erotismo adulto, que vai buscar o objeto sexual. Mas nesse momento não, na infância não tem, ele não se interessa pela outra pessoa. Então, quando você vê, se você vê um menino, uma menina falando do interesse sexual, às vezes eles brincam e tal, imitam os adultos, mas quando ele se interessa sexualmente por outra pessoa, essa criança provavelmente foi abusada e aí, portanto, perdeu a infância. Ela pula automaticamente para a fase adulta, o que é doloroso, o que traz consequências para a vida adulta. Na ninfomania, na viciação sexual do adulto, está ligado ao abuso sexual, né? O desfecho do desenvolvimento constitui a chamada vida sexual normal do adulto, na qual a obtenção de prazer fica a serviço da função reprodutora e as pulsões parciais sob o primado de uma zona erógena formam uma organização sólida para a consecução do alvo sexual num objeto sexual alheio. Então, a diferença entre a, a sexualidade infantil e a sexualidade adulta se dá a partir da escolha do objeto sexual. Veja, na criança, o autoerotismo. Na criança em fase escolar, a sublimação. E na criança da adolescência para a fase adulta, a escolha objetal. Ou seja, o alvo sexual é um objeto alheio, está no outro, está fora dele, já é o adulto. Quando um ser se apaixona pelo outro, sente atração pelo outro, né? Um menino por uma menina, a menina pelo menino, a menina pela menina, o menino pelo menino, né? Quer dizer, você foca no outro, o seu interesse sexual. No slide 48, Freud vai falar das organizações pré-genitais, né? E ele vai dizer o seguinte: chamaremos pré-genitais as organizações da vida sexual em que as zonas genitais ainda não assumiram o seu papel preponderante. Então, também a infância pode ser chamada de sexualidade pré-genital, porque nessa época a genitália não assumiu um papel preponderante. Eu volto a lembrar: se a criança descobre o prazer na genitália, no pênis, na vagina, é por acidente. Não é um primado, não é a zona principal, como ocorre com o adulto. Então, por isso, ele vai chamar de organização pré-genital o erotismo infantil. Até aqui, tomamos conhecimento, diz Freud, de duas delas, que dão a impressão de constituir recaídas em estados anteriores da vida animal. Quais seriam essas duas? Aí vamos ver no slide 49. A primeira dessas organizações sexuais pré-genitais é a oral, ou se preferirmos, a canibalesca. Por que canibal? Canibalesca. Porque o Freud vai dizer que a época do canibalismo era a época que a sexualidade primordial era a fase oral. Então, o canibal, ele literalmente come carne humana e ele se alimenta em função de um desejo. Né? No caso dos guerreiros indígenas, porque ele entende que se ele se alimentar de um guerreiro forte, ele vai ficar tão forte quanto, né? Então, é a fase canibalesca. E aí ele fala, nela, a atividade sexual ainda não separou da nutrição, nem tampouco se diferenciaram correntes opostas no seu interior, né? Então, o objeto de uma atividade é também da outra. O alvo sexual consiste na incorporação do objeto, modelo que mais tarde irá desempenhar sob a forma da identificação um papel psíquico tão importante. Então, primeiro, né, a organização canibalesca, né, em que
o sexo está ligado à nutrição, isso vai aparecer muito no consultório, né? Uma pessoa que saiu de um relacionamento, que vai pedir ajuda ao psicanalista, e ela vai, inclusive, narrar que, que ela, depois que o rompeu, ou ele, depois que rompeu o relacionamento, ela passou a comer mais ou a comer menos. Ou seja, uma identificação com a fase nutricional. Então ela passa a ser aí, passa a ter importância, né? A pessoa para de comer, a pessoa come muito em função, se ela tem, o prazer está muito associado à alimentação. Então, por isso, quando a pessoa busca ajuda para emagrecimento, para reeducação alimentar, seria muito interessante que ela fizesse com o nutricionista e com o psicanalista paralelo, né? É, e aí a questão da identificação também, né? Além da questão da fase canibalista, a identificação, quer dizer, quando o alvo sexual, né, quando a pessoa começa a incorporar o alvo sexual, o outro, né, quando ela passa a imitar o outro, passa a identificar-se com o outro, né, e aí essa fase é uma fase de autoconhecimento mesmo. Primeiro a gente se vê no outro, para depois nos vermos em nós mesmos, né? Essa questão da incorporação do objeto, né? Então você se apaixona pela outra pessoa, que a outra pessoa tem qualidades essenciais, algumas delas que você não percebe, mas que tem em você mesmo. E daí vem a admiração, né? Uma segunda fase pré-genital é a da organização sádico-anal. Então, a primeira é oral, né, em que há uma relação entre o prazer sexual adulto e a alimentação. E a segunda fase é a sádico-anal, né? Dessa fase, que ele vai chamar de fase anal, a divisão em opostos perpassa a vida sexual, que constitui para mas deles não podem ser chamados de masculino e feminino, e sim ativo e passivo. Então ele vai dizer que a relação entre homem e mulher, ativo e passivo, não necessariamente o homem é ativo e a mulher é passivo, né? Vai dizer que, primeiro explicando essa parte aí de ativo e passivo, que ativo é aquele que se realiza imputando prazer no outro. Ele quer fazer o outro sentir prazer. E na visão do ativo, seria, a gente vulgarmente pensa que é sempre aquele que está por cima, né? Porque ele quer imputar prazer no outro, né? E o passivo é aquele que busca prazer em si mesmo, né? Ele busca o seu próprio prazer, né? Então, esse é o papel do passivo, né? E não, a gente pensa o contrário, né? Que o passivo transmite prazer para o outro. Não, o passivo, ele fica ali buscando encontrar o seu próprio prazer, enquanto o ativo provoca prazer nele, né? E também essa questão do sexo anal, que a gente pensa que é uma característica do masculino. Não, que é uma característica do homossexual masculino. Não. O prazer anal é um prazer que está presente em todas as pessoas, para começar, né? Todas as pessoas têm prazer anal. Quando você... É, é, todo mundo tem o prazer de ir ao banheiro, por exemplo, né? Para necessidade fisiológica. Mas também existe, como a mucosa anal ela transmite prazer quando é introduzido alguma coisa, da mesma forma como quando as fezes saem, ela provoca prazer, a experiência mostra que se for ao contrário também vai dar prazer, não só quando sai, mas quando entra, né? Então, os homens sentem prazer anal, né? Mesmo os homens héteros. Então, a gente tem aí, no popular, por exemplo, a questão, por exemplo, a dificuldade do homem de fazer o exame de próstata, que é uma coisa muito séria. Mas por que ele tem essa dificuldade? Porque ele tem prazer. Então, o medo dele é demonstrar o prazer quando o médico
introduza o dedo no ânus dele, né? Então, aí cria um, um problema de preconceito mesmo contra esse tipo de exame. Uma outra situação muito presente é alguns homens casados que pedem que a esposa introduza o dedo no seu ânus para que ele sinta prazer, né? Durante o ato sexual, durante o sexo oral, né? É, acaso uma, uma ocasião eu fiz uma investigação com um grupo de alunos em um prostíbulo, um grupo de alunos do curso de educação física. Era um trabalho de antropologia. E chegando lá, os alunos investigaram, entrevistaram as prostitutas, e em meio das prostitutas tinha dois travestis. Posteriormente, eu até também conversei com um travesti também. E aí, quando perguntaram ao travesti como é que era o cliente que procurava, né? E aí a gente imagina que seja um homossexual. E o travesti vai dizer que não, que quem procurava eles normalmente eram homens casados. E para nossa surpresa, eram homens casados que queriam ser penetrados. Então, na verdade, os homens procuravam o travesti, porque o travesti é uma espécie de mulher com pênis, né? Então, é mulher com pênis, que muito homem tem essa fantasia. Inclusive, hoje em lojas de sex shop, vende pênis, em que a mulher pode prender na cintura como se fosse o cinto, e ela vai ter uma relação sexual com o marido, como se ela fosse um homem, penetrando aquele pênis de borracha no homem, né? Então há um prazer anal até mesmo para os homens, e os homens héteros. Não é uma exclusividade dos homossexuais, mas também os héteros têm prazer anal, assim como a mulher, né? E muito a questão anal é muito mais um preconceito em função da Bíblia, né? Que tem como o sexo anal ele não produz, ele não tem reprodução, então há um preconceito maior. E a gente vai ver na Bíblia a proibição da sodomia, a história de Sodoma e Gomorra, né? Que a cidade do pecado, que todos morreram. Então tem todo um preconceito contra o sexo anal. Mas é muito mais um preconceito, porque no fundo também existe aí uma lembrança do adulto da sua infância em que a parte anal era muito prazerosa, né? Então vamos agora para o slide 51, né? Estamos aí concluindo aí a parte da sexualidade infantil. Eu vou ver se eu termino já nessa aula. Os dois tempos da escolha objetal. A primeira delas começa entre dos 2 e os 5 anos e retrocede ou é detida pelo período de latência. Caracteriza-se pela natureza infantil de seus alvos sexuais. Então, primeiro momento em que a criança descobre o outro, né, seria dos 2 aos 5 anos, quando a menina descobre que ela não tem pênis, descobre que o menino tem pênis, né? Então ela fica seduzida pelo menino. E o menino também fica curioso com a menina, né? Mas tudo isso no campo ainda da infância. Agora, na fase adulta, vai surgir depois, né? De forma efetiva. A segunda, então, são os dois tempos da escolha digital. A segunda sobrevém da puberdade. Aliás, dessa primeira fase é quando o menino se apaixona pela mãe, a menina se apaixona pelo pai, é o complexo de Édipo, né? Então, aí é uma escolha objetal, quer dizer, a mãe é objeto de desejo do filho, o pai é objeto de desejo da filha. Mas é um objeto no campo ainda do inconsciente, ainda é um algo primitivo, quer dizer, não é uma coisa definida, é uma paixão da menina pelo pai, mas não necessariamente a coisa vai se definir do menino pela mãe. Agora, a segunda fase, na puberdade, aí sim vai determinar a configuração definitiva sexual. É quando a adolescente se apaixona por um menino, né, ou por outra menina, o menino se apaixona por outro menino ou por uma menina, né, então passa a ser outro, né? As fontes da sexualidade infantil, é o slide 54. Eu quero dizer que a Thaís já deve enviar para vocês os slides dessa sexualidade infantil, né? Que a gente está concluindo aqui. Então,
as chamadas excitações mecânicas, diz o Freud. As crianças gostarem tanto das brincadeiras de movimento passivo, como serem os balanços, as jogadas para o alto, e elas pedem que seja repetido, né? Então, aquele balanço do parque, você empurra a criança, ela volta e fala mais alto, aquele dá uma excitação, né? Ou então você eu pegava pelos braços e rodava, né? Minha mãe brigava comigo, com os meus irmãos mais jovens. Então, a criança adora esse tipo de coisa porque é uma excitação mecânica, né? Ela sente um movimento. Uma aluna estava comentando que a filha dela estava passando no viaduto no Rio de Janeiro e ela deu e aí, então quando o viaduto subiu e deu aquela subida e o carro flutuou e desceu, né? E aí a menina falou, ai, que coisa gostosa. E a avó tentou reprimir, quer dizer, era a menina sentindo aí uma excitação mecânica, né? Que a criança passa a gostar. E por isso que ela pede para repetir, repetir. Você leva a criança no parque, por exemplo, ela entra no brinquedo que tem isso daí e ela não quer sair do brinquedo de jeito nenhum. E aí, atividade muscular. Se o prazer tem algo a ver com a sexualidade, encerra em si a satisfação sexual. Ou se pode converter-se em um ensejo de uma excitação sexual, tudo é passível de considerações críticas. Do fato que, diz o Freud, podem também apontar quanto à colocação contida nos parágrafos precedentes, a saber que o prazer, extraído das sensações de movimento passivo, é de natureza sexual ou produz uma excitação sexual. Então, realmente, aquele balanço, né, mexe com os músculos do corpo e isso dá um prazer sexual. Mas o fato de uma série de pessoas que informam ter vivenciado os primeiros sinais de excitação sexual em sua genitália no curso de brigas ou lutas com seus companheiros de brincadeiras, situação na qual, além do esforço muscular generalizado, há ainda um estreito contato com a pele do oponente. Então vocês podem observar que o adolescente brinca muito de agarrar um outro, de derrubar, de dar rasteira. Então, essa característica está avisando aqui que terminou a aula. Essa característica de um ficar agarrando o outro, isso é, na verdade, um processo sexual, uma excitação. E o judô, por exemplo, né? Que agarra, aí a genitália de um esbarra no outro, ali tem um processo sexual ali, claro que inconsciente, entre os oponentes, né? E a tendência, ele fala, de travar lutas musculares com determinada pessoa, bem como em épocas posteriores, a inclinação de disputas verbais, não só a, a, a luta física, mas a disputa verbal também, né? Uma menina que fica o tempo todo criticando o outro, a outra. Então ele fala, provoca-se o que se ama. É um bom sinal de que a escolha do objeto recaiu sobre essa pessoa. Não só adolescentes, mas adultos. Quando um implica muito com o outro, pode ter ali uma questão sexual, né? Na promoção da excitação sexual através da atividade muscular, caberia reconhecer uma das raízes da pulsão sádica, né? Então, há um sadismo ali de xingar o outro, de humilhar o outro. No fundo, há uma atração sexual. Em muitos indivíduos, a vingança infantil entre as lutas corporais e a excitação sexual, co-determinante da orientação privilegiada, assumirá mais tarde sua pulsão sexual. Então, essas experiências de briga, seja ela física, verbal, lutas, pode ser aí um despertar da sexualidade do adolescente e mais tarde cultivado pelo adulto, né? Deixa eu ver quantas slides ainda faltam para terminar. Nós estamos no 56, não dá não. Não dá não. Ele vai para 61. Então, paramos aí nos chamados processos afetivos, né? Vamos começar na próxima aula falando do processo afetivo. Então, paramos no slide 55, né? A próxima aula é slide 56. Né? É um prazer, né? Mais uma vez, estar com você nessa aula. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha aproveitado o máximo, né, a nossa explicação.
Acompanhe aí pelos slides da sexualidade infantil e também o texto do Freud no livro 7, chamado O Tratado da Sexualidade Infantil. Ok? Até a próxima aula, o nosso encontro número 10. Essa é a aula 9 e nos encontramos na próxima aula, que será a aula 10. Tá? Até lá!